Bom, então nós vamos discutir aqui, né, o que seria o capitalismo, né? Segundo Marx, propriedade privada, divisão social do trabalho e trocas são características fundamentais da sociedade produtora de mercadorias. Ele não falava tanto desse termo capitalismo, não, tá, gente? Ele falava mais do sociedade produtora de mercadorias. A gente tem no final da nossa discussão aqui, a gente vai ler a primeira página do Capital, que é bem interessante, que ele discute assim, em foco como que a mercadoria é o ponto central, né, da atividade capitalista. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre divisão social do trabalho, que está na página 20, né? Dentro dessa estrutura do capitalismo, a troca é condição necessária para a subsistência de todos nessa sociedade. E esses produtos a ser trocados, resultado do trabalho, denomina-se mercadoria. Então, o que acontece? Basicamente, né, todo mundo dentro da sociedade capitalista ele tem uma função de trabalhar para produzir um sistema de mercadoria em que vai ser relacionado à redivisão de troca. Dentro desse processo, a gente pode pensar num problema que acontece aqui, ó, sobre trocas de equivalentes, né? Então, que nem no texto, 2 mesas correspondem a um casaco, ou 500 kg de batata, ou 3 pares de sapato, ou 5 garrafas de aguardente, 20 metros de algodão, 10 gramas de ouro. Então, olha o tanto que é complexo. Dentro da sociedade de produção de mercadorias, em que antigamente, se você for analisar fora época pré-capitalista, você tinha um sistema social que até tinha uma divisão de trabalho, só que é o seguinte, o que era comercializado, o que era redistribuído dentro da sociedade era o excedente de produção. No capitalismo isso é o contrário, você coloca um sistema de capital para se produzir em larga escala. Você tem a intenção de produzir para realizar trocas. Isso tem uma diferença fundamental em relação ao feudalismo ou relações anteriores. 2 temas a gente tem que discutir para a gente conseguir chegar aqui. Ó. Tem tanto. Isso não foi criado por Marx, tá? Valor de uso, valor de troca, tem menções anteriores, tá bom? Taylor também, Smith. Basicamente é o seguinte. Vamos citar o caso do valor de uso aqui, ó. A definição de valor de uso é a utilidade que uma coisa tem, ou seja, a capacidade de satisfazer uma necessidade humana. Como exemplo, a gente tem o valor de uso. A água, né, que tem um alto valor de uso, porque ela é essencial para a vida. Características: qualitativo, depende das propriedades do objeto, só existe quando o bem é efetivamente utilizado, quando ele é imputado a ser utilizado. Né? Como se fosse a realização de uma efetivação do consumo. O valor de troca, por definição, é o valor pelo qual uma mercadoria pode ser trocada por outra no mercado. Exemplo, um diamante tem alto valor de troca, né? Porém, ele tem um baixo valor de uso comparado à água. As características que ele é quantitativo, né? Reflete quanto um bem vale em relação a outros bens, está ligado ao mercado e à lógica do capitalismo. É bem interessante a gente pensar que o que tem valor de uso tem um valor de troca razoavelmente pequeno. Se você pegar, sei lá, soja, que seja carne, arroz, tem um valor de uso grande, mas um valor de troca pequeno. E o que não tem valor de uso, que seria uma coisa mais chique, tem muito valor de troca, mas não tem tanto valor de uso. E tem relação com raridade, é claro, né? Tem várias ponderações que a gente tem que fazer para determinar essas relações de troca. Outro tema importante da gente desenvolver na página 23 é o trabalho socialmente necessário. A grandeza do valor é determinada pela quantidade de trabalho socialmente necessário ou pelo tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de determinada mercadoria, de determinado valor de uso. Isso aqui é importante porque, dentro do avanço da técnica, o que a gente se faz é diminuir o trabalho socialmente necessário para produzir aquele material. Quando a gente aumenta a produtividade, esse trabalho socialmente necessário diminui e aumenta, né, o mais valor, a maior produtividade. Dentro da nossa estrutura, uma coisa importante para a gente desenvolver e raciocinar, que é a análise do equivalente geral. Né?
quando a gente estava desenvolvendo aquelas relações de troca anteriormente aqui, ó, a gente vai ver que quando a gente coloca a forma dinheiro, que é uma coisa muito discutida por Marx no livro, dentro da estrutura, as relações de troca elas ficam mais fáceis e menos visíveis. A relação dinheiro, ela oculta as relações de produção dentro do sistema, mesmo as relações que vão se dando pelas relações de troca. Então, o equivalente geral ele tem que ser o quê? Um objeto que ele é trocado por todos e todo mundo aceita, né? Que seria a forma dinheiro nossa e que anteriormente a gente podia falar com o ouro, né? Esta mercadoria é o ouro no caso, né? É o dinheiro, ouro. Antes de empenhar realmente o valor de dinheiro, uma mercadoria tem que ser socialmente reconhecida como mercadoria dinheiro. É dinheiro a partir do momento em que a única mercadoria na sociedade que funciona como equivalente geral, né? Durante muito tempo, antes da forma dinheiro em papel ser desenvolvida, né? Era muito utilizado o ouro, prata, né? Como seria o caso do equivalente geral, né? E essa é a importância da forma dinheiro. Mas dentro dessa estrutura, há de se pensar que é o seguinte, que nem eu falei um pouco, vou repetir. A utilização da forma dinheiro, ela inibe muitos processos produtivos que a gente não consegue observar. A partir da hora da forma dinheiro, antigamente, você trabalhava numa fazenda e falava assim, ó, ou essa área é para você e essa área é para mim. Você sabia suas relações de exploração. Na forma dinheiro você não consegue observar isso mais. As formas de exploração elas ficam ocultas, né? Para você desvelar esse sistema, você tem que fazer análise de pagamentos, análise de todo o sistema contábil da empresa. Se a gente for lembrar também que antigamente, né, as moedas emitidas elas tinham que ter um lastro em ouro, né, isso é principalmente quando diminuiu, quando o dólar, né, ele desindexou dessa estrutura, se eu não me engano foi em Bretton Woods mesmo, e aí você pode emitir papel, né, em que não tem a necessidade de estar lastreado. Segundo o Guia para a Leitura do Capital, historicamente foi o ouro que se tornou mercadoria de dinheiro na sociedade burguesa. Para o produtor de ouro, é também mercadoria específica o que ele produz. Assim, o ouro tem um papel duplo. É um metal precioso que serve para fazer artigos de joalheria, para confeccionar dentes postiços, etc. E é o equivalente geral ao meio de troca geral. Aqui, então, a gente vai ter uma parte super importante, que é analisar o processo de troca. Marx dedicou muito tempo no seu livro para discutir isso aqui. Como é que são feitas as relações de troca? Quando você tem a forma de dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria. Perfeitamente. Aí, ele inverte uma estrutura inicial que parece boba, mas aqui você tem que ter a forma equivalente universal, em que ele começa o processo pelo dinheiro, que não é uma coisa natural, vai para a mercadoria se transforma em dinheiro novamente e é realizado o processo inteiro de troca. Então ele começa com dinheiro, passa por um processo de mercadoria e acaba um processo de dinheiro. Agora a gente tem que analisar qual que é a progressão intelectual do Marx. Ele fala assim, mas se eu começar em dinheiro, mercadoria e dinheiro, eu vou estar sempre num ciclo constante em que eu não tenho uma valorização desse processo de capital. Ele admite que no capitalismo estruturado é quando você tem um dinheiro adiantado que transforma-se numa coleção de mercadorias. Essa coleção de mercadorias vai me gerar um D'. Esse D' ele é super importante na estrutura porque indica a produção de mais valia ou mais valor. Se eu não tiver essas relações de troca, eu não tenho um incremento de trabalho, de dinheiro na estrutura. Para se obter a mais-valia, de acordo com Marx, seria preciso que o possuidor de dinheiro descobrisse no mercado uma mercadoria cujo valor de uso fosse dotado da propriedade singular de ser fonte de valor. Uma mercadoria cujo processo de consumo
fosse ao mesmo tempo um processo de criação de valor, criação de mais-valia. E esta mercadoria existe, é a força de trabalho humana. O seu uso, o trabalho cria valor. Então aqui ele desvela todas as relações sociais do meio capitalista. Só existe produção de valor se você tiver exploração do trabalho das pessoas. Aí você vai falar assim, nossa, mas você não estava discutindo que você tem a componente terra, você pode discutir que tem a componente terra, a componente capital para produção e a componente trabalho. Bom, mas olha que interessante. Uma terra parada produz alguma coisa? Um dinheiro sem estar no processo de produção capitalista, que seja especulação em bolsa, que vai investir numa empresa, que vai explorar os funcionários e vai gerar um trabalho, vai ter produção de valor? E na realidade a gente acaba que realmente o único modus operandi de aumentar, de criar valor é a exploração do trabalho humano. É só na condição do trabalho. Que nem eu discuti anteriormente, né? Os Smith e Ricardo, que são dois economistas super importantes pré-marxianos, eles dividiam entre terra, capital e trabalho. E o Marx, o que ele vai fazer? Qual que é o ponto material do Marx? Ele vai excluir terra, capital e vai falar que só o trabalho, né, que vai conseguir gerar valor. Bom, uma coisa que é muito discutida até pelos críticos de Marx é que ele não pondera na estrutura social dele o risco. Para você ganhar dinheiro, para quem opera em bolsa, né, se você não tiver risco nenhum, também você não tem retorno, né? Marx trabalha um pouco essa composição quando ele discute que tem alguns tipos de produção de valor, principalmente emprestar para o governo, e que não tem risco nenhum, né? Marx tem hora que não trabalha com um pequeno capitalista, né? Ele trabalha mais com um grande capitalista, principalmente quem se apropria dos títulos públicos, que teoricamente o risco é zero. Eu não falo que o risco é zero, porque mesmo os estados eles têm condições de não pagar, né? Mesmo com a produção inflacionária, pode ser um ponto que ele não consiga pagar. Então você tem um risco até de fazer investimento no Tesouro Direto no Brasil. Salários, né? Essas margens que a gente discute um pouco, né? Você pode discutir que em 1850 ou até hoje é o mínimo necessário para a reprodução material do indivíduo, sustento da casa, né? É interessante que tem uns historiadores que falam que o trabalho infantil e feminino na Revolução Industrial ele contribuiu para diminuir a massa salarial do trabalhador. Por quê? Antigamente só o homem trabalhava. Quando ele começa a pôr a mulher, que também vem pelo desenvolvimento da técnica, da tecnologia, né? Antigamente as máquinas tinham que fazer mais força, hoje nem tanto. Então você habilita as mulheres também, né? A terem espaço maior, e inclusive até as crianças a operarem os equipamentos, né? Isso aí permitiu a diminuição até do salário, né? Tem uns pesquisadores que indicam isso. E dentro desse processo de exploração, basicamente seria o seguinte, né? Se você pega um modelo antigo de produção, 4 horas o trabalhador faz para o seu trabalho e 4 horas para o patrão, trabalho de roça, sei lá, outra coisa, dentro da fábrica também teria que mais ou menos isso, né? Seria assim, 4 horas de trabalho para o patrão, ou seja, 4 horas para ele, para pagar o seu próprio salário. É claro que em cada processo produtivo, essa é uma das coisas fantásticas do capitalismo, porque ele se adequa a qualquer processo. Então tem lugares em que isso aqui acontece menos, né? As microempresas, né? Quando a gente trata mais ou menos dos sistemas de capital, você tem que analisar mais as empresas muito grandes, tá? É difícil se aplicar ele para empresas familiares ou muito pequenas, poucos funcionários, menos de 100 funcionários. Então, se você for analisar nesse processo, né, o lucro de empresário médio ele pode ser medido também pelo tanto de funcionário que ele tem, né? Se você tem uma empresa de 1.000 funcionários, né, você tem que ganhar no mínimo ali 1.000 vezes um salário mínimo, né? Então aí você fica estimando, né, mais ou menos a quantidade
de dinheiro, né, que essa pessoa tem. Uma parte importante do capital do Marx também, esse termo de capital constante, né, que são os meios de produção, né, máquinas, instrumentos de trabalho, matérias-primas, né, isso tudo se compõe como capital constante, seria todo aquele ordenamento, toda aquela parte física da empresa. E como capital variável, principalmente aí, né, a parte dos salários, né, que é o investimento na força de trabalho, que seria o capital variável. O que acontece no processo aí de concentração de capital e de desenvolvimento da técnica? Cada vez o capital constante ele vai crescendo mais, as máquinas são cada vez mais caras e a proporção do valor trabalho, né, e menos trabalhadores, né, de salários, eles estão cada vez menores. Então o que acontece? Aquele processo de exploração lá, de 4 horas, você começa a diminuir muito. Você observa em mineradoras, em Minas ou em qualquer outro lugar, em, sei lá, em 10 minutos, o cara que trabalha 8 horas por dia, né, ele paga o seu salário já, né? Porque o caminhão do cara é um super caminhão tal coisa, em que custa um absurdo. Então, o valor do salário dele em relação ao capital ele vai ficando muito menor. Que faz parte do desenvolvimento da técnica do capitalismo. Então, para a gente conseguir o desenvolvimento do capitalismo e aumento da exploração da força de trabalho, só tem duas formas, né? Ou você prolonga o jornal do trabalho, você trabalhou mais horas e vai explorar mais a pessoa, ou a redução do tempo de trabalho necessário, ou seja, o desenvolvimento da técnica, né? Que seria a mais-valia relativa, que é o desenvolvimento de aumento de produtividade. Então a gente tem esse termo, essa textozinho, né? O aumento do capital constante de forma avassaladora induz o trabalhador a pagar seu salário em poucos minutos de trabalho. Porém, o capital empregado é elevadíssimo, bem como a perda referente a juros. Se você for analisar aqui, se você tiver, né, uma taxa de juros positiva no país, às vezes, teoricamente, vale mais a pena o empregador ele vender tudo e aplicar o dinheiro a juros do que produzir. Essa aqui é a parte do risco, né? A parte da reprodução do capital, né? A economia tem que girar. Então, lembra que eu falei dinheiro, mercadoria, dinheiro, linha, né? Então, esse ciclo infinito do capital ele vai fazendo um processo de valorização sistêmica, né? A produção de mais-valia só poderá aumentar continuamente por uma acumulação ininterrupta. Inversamente, tal acumulação só é possível por um constante aumento de produção de mais-valia. Preocupações com o capital. O que nós temos de preocupação com esse sistema? A centralização do capital. Cada vez as empresas maiores eles são maiores e vão aumentando, vão comprando as outras, né? E vão dando origem, até interessante, você começa a ter que explorar outros sistemas de outros países, né, para mercado de consumidor. Só o seu país já não sustenta, isso aconteceu até com a Inglaterra, né? As próprias a Primeira Guerra foi totalmente isso. A causa maior foram as zonas de influência, né, para a venda de produtos. A Alemanha e a Itália tinham poucas colônias para fazer o processo produtivo desenvolver. Eles tinham as máquinas, mas não tinham um mercado consumidor, que era controlado pela Inglaterra, principalmente. Então, a causa da Primeira Guerra Mundial muito se dá pelo próprio desenvolvimento do capitalismo, né? Pode-se pensar um pouco nessa parte da Rússia também, essas zonas de influências territoriais, nessa invasão para a Ucrânia também. Ele está pegando uma porção de terra gigante para aumentar o seu zona de influência, né? Antigamente pensava-se que apenas o capital se explorar, mas pode ser que o territorialismo tenha feito diferença, né? Capacidade de fazer acordos de negócio, etc. Então, como tema aqui, né, e a centralização de vários pequenos capitais em um só, mas maior, acelera a acumulação de capital. Os capitais de maior dimensão estão em melhores condições financeiras do que os de menor dimensão para produzir novas maquinarias e aperfeiçoamentos técnicos, né? Isso aqui eu tenho um exemplo quando você presta serviço para uma empresa pequena, sei lá, que tem um compressor, um laudo de compressor. Aí o que acontece? A taxa, né, para você fazer essa estrutura em relação ao CREA, para emitir uma anotação de responsabilidade técnica, sei lá, é 300 reais. É 100 reais, vamos supor. 100 reais, 300 foi muito. Só que é o seguinte, para um compressor ele tem que fazer uma taxa. Às vezes a empresa tem lá 50 compressores, a taxa é os mesmos 100 reais. Então, observem que
tem uma vantagem competitiva, né? Porque aqui, quando você vai numa empresa, você pode colocar quantos laudos você fez. Não tem limite. É no mínimo um, no máximo, sei lá, N. Automaticamente, as empresas que têm muito capital, muita coisa, acaba que ela tem ganho de escala nessas estruturas. A melhoria da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora pode apresentar, dentro de um processo histórico, uma melhoria também, né? Se a procura por trabalho, né, aumenta, seria uma fase de prosperidade e superprodução, pode ser que o desemprego diminua, né? E você consiga melhorar os salários. Os salários sobem. Isso pode ser períodos, né? Você tem períodos no capitalismo que os trabalhadores eles conseguem ganhar um pouco mais de dinheiro. Porém, também, que nem você tem as adequações do sistema de capital de competição ou do desenvolvimento da técnica, né? Você pode gerar um exército industrial de reserva, né? Que são os desempregados, e as massas salariais diminuírem ao longo do tempo, né? Isso se dá em processos cíclicos. O capitalismo ele trabalha nessa estrutura de ciclos, né? Então, imperialismo na concepção basilar, na página 47, o surgimento de um capital concentrado e com vocação monopolista, porque quanto maior o capital, mais chance dele dominar mais áreas, uma vez exauridos os mercados internos, tende a se expandir pelo resto do mundo, constituindo uma vasta rede imperialista. Isso aí que a gente tem visto, né? Então, o processo de capitalismo é um processo bastante violento de desapropriação, né? Na Inglaterra, teve lei de cercamentos, foi expulsando trabalhadores das terras, né? Que não queriam nem trabalhar nas fábricas para lá. Você tem lei de mendigo, que a pessoa era punida, né? Se ficasse vadiando na rua. E no Brasil você teve até interessante, né? Na época da República, né? Que veio com a abolição da escravidão, a lei de terras, né, que impunha, né, que as terras tinham que ser compradas. Como o escravizado não tinha dinheiro, automaticamente ele ficou desapropriado de terra, né, que é um problema do Brasil até hoje. Então, a essência do processo fundamentalmente é a mesma, revestindo qualquer uma das seguintes formas: a expulsão direta com anexação de terras e expulsão de camponeses, empobrecimento e endividamento conduzindo à execução eventual por dívidas, ou o crescimento da população maior do que o disponível que aquela região pode suportar, né? Então você libera a mão de obra para os trabalhos. E para finalizar, né, a primeira página do Capital, olha que interessante. Essa frase é uma frase de muito impacto, né? Em que ele vai analisar a mercadoria. A riqueza das sociedades, onde reina o modo de produção capitalista, aparece como uma enorme coleção de mercadorias, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, por isso, com uma análise da mercadoria. Então, olha que interessante. Na primeira, é como se fosse o mundo fosse, né, o sistema de criação, uma enorme coleção de mercadorias. A partir dessa frase, ele vai desenvolver todo o livro, que é mais ou menos 500 páginas, e vai desvelar essas relações de produção que até então estavam mascaradas. Obrigado.